Glória a Deus. E que a presença dele, ele prometeu estar conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Uma certeza nós temos da presença de Deus em nossas vidas. Agora, ele não prometeu falar todos os dias. Ele não prometeu falar. Ele falou que eu estou convosco todos os dias. A presença do Senhor, a companhia do Senhor é muito importante em nossas vidas. Pois é, José Santana, nós estamos a palavra nessa noite, enquanto os varões se preparam para estar também adorando e exaltando o nome do Senhor, nosso Deus. Glória a Jesus. Com Pai agradecida do nome, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Pai do Senhor, irmãos. Coisa linda, Jesus. Isso, Deus, mais uma vez, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pela oportunidade que o Senhor nos dá, privilégio, né? Um momento tão gostoso aqui. E foi muito bom. Começamos o dia. Coisa linda, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Estamos primeira hora do dia, primeiro dia da semana. E talvez vamos terminar. Gosto de explicar, de repente ainda vai comer uma pizza, né? Mas, irmão, só temos que louvar a Deus. É um privilégio que o Senhor está nos dando, mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando, ficar diante dele, Verdade, Jesus. nos Obrigado, alegrando, Jesus. compartilhando com o outro, né? Com uma família. No meio da família tem problema, tem dificuldades, tem que ter discórdia. Mas tem mesmo, mas nós temos que entender que tem que ser tratado mesmo. E tratando o outro. E isso o Senhor é de nós. Então é um privilégio, é uma oportunidade. Cada um de nós aqui tem a oportunidade diante do Senhor olhar para dentro de nós, né, mais uma vez, falar, Senhor, eu falhei aqui, eu errei aqui, mas me ajuda a vencer isso amanhã. Então é uma oportunidade, é um privilégio. E à medida que nós vamos entendendo isso também, vamos aplicando, o Senhor está sendo glorificado. O Senhor está sendo glorificado sobre a nossa vida. Irmãos, eu tenho meditado um texto da Bíblia, no Salmo 32. Esse salmo tem falado no meu coração. Ele diz aqui: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Às vezes a gente pensa que é feliz aquele que está com o bolso cheio de dinheiro. Às vezes a gente vai entender que é feliz aquele que às vezes tem todas as suas coisas certas. Mas o que está dizendo aqui? Como é feliz aquele que tem as suas transgressões apagadas, né? Os seus pecados perdoados. Irmão, nós somos felizes porque o Senhor já perdoou nossos pecados. O salmista está dizendo: como é feliz aquele que tem seus pecados perdoados. E se nós, não importa o tamanho, mas se nós confessamos, e se nós cremos que o Senhor já nos perdoou, nossos pecados são perdoados. E em quem não há hipocrisia, olha o que o salmista está dizendo: em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados e o meu corpo se definhava de tanto gemer, pois de noite a comum pesava sobre mim, a minha força foram esgotada como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas, e eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Agora só o verso número 6 é bastante interessante, como aqui está dizendo. E é bem interessante que lá está escrito um pouco, por isso todo, mas aqui na minha versão está dizendo: portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado, enquanto as muitas águas
enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não atingirão. Essa palavra aqui, portanto, é como que se fosse sim, é uma palavra, como você está dizendo, é um apelo, entendeu? Uma ordem, é como se fosse uma ordem. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Está dizendo que pode ser encontrado, porque talvez um dia não vai encontrar. Quando as muitas águas se levantarem, elas não se atingirão. O que ele está nos orientando? A nos levar. Eu não estou aqui apontando o dedo, eu estou olhando para mim. Eu necessito de ter uma vida de oração. Não só orar quando vier a adversidade, não só deixar para mim orar quando vier as lutas, quando as situações se levantarem, porque também enquanto puder, o que ele está dizendo, enquanto pode ser encontrado, quando as muitas águas se levantarem, elas não atingirão. Quando eu tenho uma vida de oração, quando a dificuldade se levantar, ela não vai me atingir. Quando a adversidade se levantar, ela não vai me atingir. Por quê? Porque eu já estou em oração. Eu já estou amparado. Não só não quando vier a adversidade ou a angústia. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás da angústia e me cercarás de canções de livramento. Olha, agora ele começa a falar, o Senhor falou na boca de Davi: eu instruirei e o ensinarei, e no caminho que você deve seguir, eu aconselharei e eu cuidarei de você. Olha o Senhor nos dizendo: eu instruirei, eu ensinarei no caminho que você deve seguir, e aconselharei e cuidarei de você. Olha como que é interessante, olha como que isso aqui é forte. Nós estamos com a palavra na mão, nós estamos meditando, nós estamos aqui diante de um culto onde que, nós falamos da palavra, observando. Então o Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos instruindo e o Senhor está cuidando de nós. Então nós não temos motivo para ficar desesperado. Então quando a gente começa a olhar a situação do mundo, a situação muitas das vezes adversa à nossa volta, não é para nós ficar desesperados e nem tampouco abalados, porque quem cuida de nós é o Senhor. Eu cuidarei de você. Aleluia! Então, irmão, quem cuida de mim, quem cuida de você é o Senhor. As coisas aí, ela pode estar ao contrário, mas o Senhor não perdeu o controle. Por quê? Porque nós somos livres. Mas está dizendo: eu instruirei, eu ensinarei. Então, como nós fizemos aqui de manhã, a palavra está sendo lançada, ele está falando. Agora cabe a mim obedecer ou não, cabe a mim querer ouvir ou não. Mas eu quero terminar aqui, o verso número 8, ele é forte, irmão. O verso número 9, ele é forte, mas, irmão, está aqui escrito: não seja como o cavalo ou como o burro, que por não ter entendimento precisa ser controlados com freios e rédeas, caso contrário ele não obedece. Não sou eu que estou falando isso aqui, está escrito. Algumas versões vai dizer: não seja como o cavalo ou como a mula, que só obedece quando coloca um freio, uma rédea ali. Isso é interessante. O que ele está querendo dizer aqui? Por não ter entendimento. Mas agora, o que nós estamos de observar, por não ter entendimento, mas agora, nós temos do entendimento. Nós temos. Agora, é interessante olhar isso aqui, que trazendo na fórmica lógica, no real, se eu pegar um animal ou um cavalo, se eu não pôr um cabresto ou um freio nele, eu não consigo trazer ele perto de mim. Talvez até um boi, talvez até alguma coisa, você consegue. O cavalo você não consegue. Se você não pôr um cabresto nele ou não pôr uma ré, o cavalo você montar nele. E se você não pôr uma ré, se você quiser que ele vai entrar aqui, se não tiver, ele não vai. Quem já mexeu com o cavalo sabe. Olha como que está nos comparando. Então o que está dizendo para nós? Não seja como um animal, por falta de entendimento. Ele só obedece quando coloca no freio, quando coloca uma rédea. Agora, quando eu olho para a palavra, o que isso quer me instruir?
Irmãos, vamos ser obedientes ao que o Senhor está nos falando. E não nós temos que andar só quando o Senhor, muitas das vezes, apertar o nosso calo. Quando muitas das vezes, só diante das provas, só diante das adversidades, só diante de situações difíceis para nós nos achegar ao Senhor. Vamos agir com entendimento e não como algo que somente quando Ele é colocado algo para Ele poder agir. Agora, eu sei o que o Senhor tem falado comigo. Eu sei o que o Senhor tem falado para mim. Cabe a mim agora discernir, porque o Senhor nos deu o entendimento. A decisão de escolha é minha. A escolha é minha. O Senhor tem falado, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos instruído. Agora a escolha é minha. Eu posso escolher andar em obediência, ou eu posso escolher andar em desobediência. Mas quando eu ando em desobediência, eu posso muitas das vezes caminhar de uma forma mais severa. Aí às vezes a pessoa reclama porque está diante das provas, diante de situações, mas o Senhor está falando, olha, não seja igual, age com entendimento. O Senhor falou, vamos obedecer. Então eu não sei o que o Senhor tem falado, eu sei o que o Senhor tem falado comigo, eu sei o que o Espírito Santo tem falado comigo. Eu não tenho direito, eu nem posso apontar para ninguém aqui. Agora eu sei que o Senhor tem falado comigo e que eu possa agir com entendimento. O Senhor já nos deu o entendimento. O Senhor já tem falado conosco. E que nós possamos agir. Para finalizar, eu só vou novamente reforçar o que está escrito, bastante conhecido. Os irmãos já devem estar cansados de me ouvir a falar, mas eu estava acreditando. E essa versão é bastante um pouquinho interessante, porque está falando aqui em Romanos 12, que vai falar: portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias. Ó, mais uma vez a palavra aqui, ó. Portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. E não os amoldem pelos padrões deste mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez está falando do quê? De um entendimento. De um entendimento. Mais uma vez, nós só vamos desfrutar. E aqui quando está falando aqui, ó, é capaz de experimentar e comprovar. Comprovar na questão de algo que eu não vou provar, não. Eu posso comprovar. Eu sou testemunha de que Deus é bom. Eu sou a testemunha que Ele faz. Eu sou a testemunha que Ele liberta. Eu sou a testemunha que Ele transforma. Eu sou a testemunha que Ele opera esse milagre. Então, para que Ele é capaz de comprovar a boa, a perfeita vontade de Deus. Não de provar no sentido de eu degustar. Eu sou capaz de comprovar. Eu sou a testemunha. Alguém está olhando para mim e está vendo, olha, esse cara aí era, mas não é mais. E aí o que ele diz? E aí ele diz, né, e termina, é capaz de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, eu só vou conseguir viver no Senhor se eu tiver o meu entendimento transformado. É o que a Ana Márcia leu aqui no capítulo 3 de João. Quem era Nicodemos? Sentava na mesa, junto com os escribas, ensinavam, falavam. Mas Jesus está falando para ele, e quando Jesus fala para ele, se você não nascer de novo, ele fala, mas espera aí, como eu posso? Quando a gente lê o texto um pouco mais adiante, o Senhor fala assim, mas você não está ensinando, você não está falando lá para os... E como que você não entende o que eu falo? Era um homem que estava na sinagoga, ele era dos escribas, ele ensinava. E o próprio Senhor fala para ele, mas como que você está ensinando? Pode terminar de ler o texto dele, não disse lá. Se eu ainda falo das coisas da terra, se eu não entendi, se eu falar das coisas espirituais. Por quê, irmão? É o que estamos dizendo, é o que nascer do Espírito, é um entendimento. E agora a palavra que lava. O que rege a minha vida não é o que o mundo diz, mas o que rege é o que a palavra está falando no meu coração.
O que rege a minha vida não são o que as pessoas dizem, mas é o que a palavra do Senhor está falando para mim. O que norteia a minha vida não é aquilo que eu projetei, que eu planejei, mas é aquilo que eu busquei no Senhor que dirige, que condiciona a minha vida. Aleluia. Então não são. E é o que Nicodemo entrou, já que ele não entendeu. Porque ele estava lá, ele estava com a palavra na mão, ele ensinava, ele falava, mas agora como que pode esse negócio aí? O Senhor fala, mas se você não nascer do Espírito. E quando a gente olha, irmão, nós estamos diante desse tempo, olhando, ou nós acreditamos, ou nós olhamos a essa palavra, porque se nós formos olhar à nossa volta, as coisas estão ao contrário. Nós podemos fazer igual as pessoas, igual o mundo, desesperado. Nós podemos ficar opressivo de uma situação, mas o que nós temos que confiar e entender que o Senhor está falando conosco. E é interessante que ele começa a dizer aqui como é feliz aquele que tem os seus pecados, as suas transgressões perdoadas. Nós precisamos confiar, acreditar e entender o que o Senhor está falando para nós. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.